Olá, meus caros, aqui Cláudio Herbert. O tema da aula de hoje é a tipologia da personalidade proposta por Freud. Uma tipologia da personalidade nada mais é do que uma classificação da personalidade em diferentes tipos. Em 1931, Freud estabeleceu uma tipologia da personalidade no seu artigo denominado Tipos Libidinais. Nesta obra, Freud estabelece que os tipos de personalidade seriam, de certa forma, determinados a partir da alocação da libido em cada uma das partes do aparelho psíquico. Ou seja, dependendo de onde a pessoa vai direcionar a sua libido, a sua energia libidinal, teríamos, portanto, determinadas características psicológicas associadas a essa alocação da energia libidinal em cada uma das partes do aparelho psíquico, quais sejam, segundo Freud, o id ou isso, o eu ou ego e o supereu ou superego. A partir dessa distinção de três tipos libidinais principais, Freud estabelece que cada um deles teria a seguinte denominação: o tipo erótico, o tipo narcisista e o tipo obsessivo. O tipo erótico é aquele no qual a energia libidinal é alocada, é direcionada predominantemente para as instâncias do isso ou do id. Nesse sentido, as pessoas nas quais predomina esse tipo libidinal estariam predominantemente voltadas para a vida amorosa. O aspecto mais importante da vida para elas seria, portanto, amar e, sobretudo, serem amadas. E o principal receio que as pessoas do tipo libidinal erótico teriam seria justamente o temor de perder o amor de quem se ama. Essa foi uma característica bastante conspícua, não é? Uma característica bastante impressionante que Freud observou em grande parte dos seus pacientes, que ele classificou como sendo do tipo erótico, não é? Esse receio extremamente grande de perder o amor de quem se ama, não é? O segundo tipo libidinal, Freud denominou de obsessivo. E esse tipo caracteriza-se sobremaneira pela predominância do superego ou do supereu. Nesse tipo de personalidade, nesse tipo libidinal, predomina, portanto, a estrutura do supereu do superego. O principal interesse da pessoa é o de cumprir o dever, e o principal temor que essa pessoa possuiria seria perder a chamada consciência moral. Segundo Freud, esse receio de perder a consciência moral indicaria um grau bastante importante de dependência interna, ao invés de uma dependência externa, não é? Se no tipo considerado erótico o indivíduo se mostra fortemente dependente de um objeto externo, um objeto no qual ele direciona a sua libido, portanto, o receio de perder o amor desse indivíduo, no tipo libidinal obsessivo, observa-se uma dependência interna. O indivíduo desenvolve um grau de autonomia mais elevado e, de certa forma, do ponto de vista social, esse indivíduo tende a seguir de uma forma bastante coesa os ditames da cultura, as características das regras que são apresentadas pela cultura na qual o indivíduo se insere. Portanto, essa pessoa apresentaria uma característica de seguidora de regras, o que já seria, de certa maneira, previsível
em função justamente da predominância do supereu nesse tipo de personalidade, não é? O terceiro tipo de personalidade, ou de tipo libidinal, né, proposto por Freud, é denominado de narcisista. Nesse tipo narcisista, nós vamos observar que a estrutura predominante seria o eu ou o ego. O interesse principal do indivíduo, portanto, seria amar a si mesmo. E o principal receio desse tipo de indivíduo narcisista, ou seja, o principal temor de perder, seria o temor de perder a própria independência. Isso aconteceria principalmente porque o interesse maior de uma pessoa do tipo narcisista seria justamente a sua autopreservação. Freud, inclusive, afirma que esse tipo de pessoa costuma ser bastante independente, sendo que também existe um grau de agressividade bastante importante nesse tipo de pessoa, visando justamente a essa autopreservação. Então, de modo geral, as pessoas do tipo obsessivo tenderiam a se impor sobre as outras pessoas. Seriam consideradas pessoas com uma característica maior de liderança, pessoas que, de certa maneira, teriam uma preponderância no desenvolvimento cultural e por aí vai. Eu farei agora uma recapitulação de cada um dos tipos libidinais que eu apresentei anteriormente, citando qual a estrutura predominante de cada tipo libidinal, qual o principal interesse e qual o principal temor. Iniciemos com o tipo erótico. A estrutura predominante seria o id, ou isso. O principal interesse seria amar e ser amado, e o principal temor seria o de perder o amor de quem se ama. O segundo tipo, o obsessivo, teria como estrutura predominante o supereu ou superego. O principal interesse seria cumprir o dever e o principal temor seria o de perder a consciência moral. Já o terceiro tipo libidinal, denominado de narcisista, teria como estrutura predominante o o eu ou ego. O principal interesse seria amar a si mesmo e o principal temor seria o temor de perder a própria independência. Além desses tipos puros, Freud apresentou os chamados tipos mistos. Então, nós teríamos o tipo erótico obsessivo, no qual a estrutura predominante seria o supereu ou o superego, e cuja principal característica seria a dependência simultânea de objetos recentes e antigos. O segundo tipo misto seria o erótico narcisista, cuja estrutura predominante seria uma parte do id, outra parte do eu ou do ego, e a principal característica desse tipo seria a agressividade associada à atividade e ao próprio narcisismo. Finalmente, nós teríamos o tipo misto narcisista obsessivo, cuja estrutura predominante seria tanto o eu ou ego quanto o supereu ou superego, ou seja, a alocação da libido seria distribuída entre essas duas províncias psíquicas ou essas duas partes do aparelho psíquico. E a principal característica desse tipo seria uma ação vigorosa, seria uma maior independência e uma forte consideração pela consciência. Freud também chegou a descrever como seria a síntese da vida amorosa dos tipos libidinais puros. Segundo ele, o tipo erótico teria como síntese da vida amorosa amar e ser amado. Já o tipo obsessivo, se for apropriado, amar e ser amado. E já o tipo narcisista, amar e, caso aconteça, ser amado. Observem que em cada uma dessas sínteses
da vida amorosa de cada um dos tipos libidinais propostos por Freud, observa-se nitidamente a influência das características desses tipos, não é? Se no caso do tipo erótico, nós temos como principal característica da vida amorosa, ou síntese dessa vida amorosa, amar e ser amado, nota-se uma forte alocação da libido, um forte direcionamento da energia, da energia libidinal para um objeto externo, para amar o outro. Não é? Por outro lado, o tipo obsessivo, observe que é bem característica a presença da expressão se for apropriado, ou seja, se as normas culturais assim o permitirem, o indivíduo considera que poderá amar e ser amado. Por outro lado, o tipo narcisista, observem que a ênfase é em amar, ou seja, uma forte característica de autonomia. E caso venha a acontecer, aí sim ser amado. Com relação aos aspectos psicopatológicos, Freud, de certa forma, apresenta uma síntese também no seu artigo sobre como cada um dos tipos libidinais desenvolveria determinados tipos de alterações psíquicas, né, ou psicopatológicas. E segundo ele, os tipos eróticos teriam uma tendência ao desenvolvimento da histeria, os tipos obsessivos, a neurose obsessiva, o desenvolvimento da neurose obsessiva, sendo que, por outro lado, os tipos narcisistas, apesar do seu forte desejo de manter-se independentes e de geralmente conseguirem realizar, dentro das possibilidades desse desejo, se encontram bastante expostos, o próprio Freud escreve, vou até citar a própria descrição do texto, né? Acham-se expostos à frustração a partir do mundo exterior. Logo, os tipos narcisistas teriam uma predisposição especial tanto para a psicose quanto para a criminalidade.